Bora, galera, tamo junto de novo. Vamos lá conversar um pouquinho mais, né, sobre os nossos temas aqui. E hoje um tema envolvendo a primeira fase da obra, que é a fase de estruturas, né? A fase de grandes riscos presentes no canteiro, né? Durante esse processo de execução das estruturas. E a gente falou um pouquinho aqui o que era estruturas, né? A estrutura é a fase de moldar pilares, blocos, lajes, né? Então, essa parte da concretagem, do uso, do emprego da concretagem, essa parte é a parte de estruturas propriamente dita, né? Então, hoje nós vamos falar sobre uma, o princípio do processo estrutural, que é a execução das formas, né? E seus escoramentos. Bora pro tema? Bom, atividades manuais, né? De formas e escoramentos. Não existe outra forma ainda de execução de uma forma independente do tipo que ela seja. Hoje nós temos algumas formas metálicas, né? Mas ainda é pouco empregada, dependendo do processo construtivo, né? A nossa maior parte das formas ainda é pelo bom e velho modo madeira e carpinteiros envolvidos na atividade. E durante esse processo de execução das formas, nós temos duas situações de grande perigo, né, na, na movimentação desse material, dessas peças, né, e vão estar, uh, às vezes, lá em cima no último pavimento, né, e esse último pavimento pode ser no 23º pavimento da torre, né, ou pode ser no início ali do térreo, a confecção de alguns blocos, né? Ali, então a gente não vai ter a parte de escoramentos, né? Mas logo em seguida já vem a primeira laje e depois da primeira laje nós temos esse processo que nós estamos nos referindo agora, que é a série de riscos causados por ele, tá? Então, nós temos o processo dos riscos e perigos ali inicia na execução da forma propriamente dita, no escoramento e depois na sua desmontagem, né? Na desforma. Então, essas atividades exigem atenção, exigem cuidados, porque riscos elas têm do início ao fim, na execução e na desmontagem, né? na, na desforma. Então, qual cuidados que nós temos que tomar para a execução dessas estruturas, né? Que temos que ter consciência? Primeiro, não empregar pessoas desqualificadas na execução desse processo, né? A gente, a construção civil ela dá muitas oportunidades para serventes, mas a gente vai empregá-los, mas temos que delimitar as suas atividades, né? Não vamos botar um servente para controlar o processo como um todo, né? Não, ele será de fundamental valia durante o processo, mas ele tem que limitar as suas responsabilidades. A responsabilidade principal de execução sempre será de um profissional, de um carpinteiro, de um mestre, né? Na sequência da supervisão, para que não deixem situações de risco, né? Então, vamos começando por limitar acesso somente da equipe que vai estar envolvida, né? Porque quando esse servente
estiver na par, ele vai estar envolvido, os encarregados, ele vai ter uma experiência, né, nesse processo de execução dessas formas, né? Então vamos delimitar, evitar a circulação de gente que não esteja ali é, só acompanhando sem fazer realmente parte do processo, né? E o que eu quero me referir com essas pessoas às vezes que ficam circulando? Cara, o próprio técnico de segurança às vezes fica ali em volta a observar o que está acontecendo e às vezes está atrapalhando o processo. É o estagiário que está ali controlando, quer saber o processo, mas às vezes ele está se pondo em risco. Então é limitar. Os profissionais têm que saber lá, ó, opa, você está muito próximo da área aqui, ó, tem que se afastar um pouco, né? Posicionar corretamente ah, as escoras nesse processo, né, de execução de lajes e vigas, né, metálicas. Existe projetos, então, pô, tem o projeto de escoramento diz os pontos que tem que estar escorado, onde é que tem escorado, de quanto em quantos metros vai ter uma escora, que tipo de escora vai ser para escorar, né? Não, não trabalhar de qualquer forma, né? Às vezes vai estar fazendo um fundo de viga e o cara tá sozinho puxando um painel, não. Trabalhar em dupla, pô. São materiais pesados, estruturas convencionadas pesadas, partes a ser montadas que requer dois ou três ajudando, né? Então, não queira trabalhar sozinho para ganhar tempo enquanto o outro vai executando alguma coisa. Não, você não é o bambambam bam, bam da história, você vai precisar de ajuda, pronto, deu, tá definido, né? Organizar materiais que serão utilizados, né, para não ficarem na circulação. Eu vou lá e começo a subir todo o lote de escoras que eu vou usar no pavimento, mas eu não tenho nem espaço ainda porque tem forma sendo montada, forma sendo confeccionada, sendo cortada, manipulada, pregada. Eu já começo a subir todos os escoramentos, todas as chapas de, de compensado que eu vou usar para a estrutura da minha laje, eu subo tudo de uma única só vez ali, né? Para aquele espaço ali atrapalhando e comprometendo a circulação, comprometendo o espaço de quem vai estar ali manipulando as demais peças, né? Utilizar as proteções coletivas que estão dispostas, né? Nesse processo, às vezes a gente, quando começa a montar a forma de uma laje, às vezes a gente vai ter esperas dos pilares, pô, a espera do pilar lá tem vergalhões, cara, tem que, tem que garantir que aquele vergalhão está protegido, porque você vai estar se abaixando, levantando, vai estar movimentando, então o vergalhão tem que estar protegido, a periferia em torno da laje que você está montando, estruturando, tem que estar protegida, porque você não pode cair daquela estrutura que você estava montando. Então você tem que tomar esses cuidados, tem que tomar essa preocupação. A estrutura de proteção ainda não está instalada. Cara, então não é a hora de fazer a forma. Porque primeiro o processo é a proteção periférica, é a proteção coletiva primeiro para garantir que você não sofra acidente de queda. Depois é o processo de execução da forma. Um acontece sempre depois do outro, né? Então não antecipe etapas por causa de prazos, tempo. Né? Temos que respeitar a linha de evolução da construção. Né? A construção começa com um sistema de proteção primeiro, depois você vai montar a sua forma. Né? Não improvisar escada, andaime, plataforma de trabalho para montar fundo de viga ou montar. Cara, vamos usar a coisa certa, o equipamento certo, né? Não vamos estar subindo na, nas madres, nas agulhas para apoiando pela forma do pilar para poder acessar um fundo de viga ou assoalho.
Não, vamos usar a escada, vamos usar a plataforma, vamos usar andaime, o que for necessário, mas não improvisar acessos, né? Depois nós temos o processo de desforma, né? Montamos tudo, concretamos, agora vamos ter que desformar. E agora é onde geralmente taca o terror, né? Tá com terror. A desforma, ela tem que acompanhar um mesmo ciclo de montagem, digamos assim, tá? Eu não posso retirar todo o escoramento da minha forma, né? E começar a desprender as formas existentes que estão envolvendo o concreto, né? Eu tenho que desmanchar por partes, né? Tiro um setor, vou lá, tiro as escolas daquele setor, vou lá e desmancho. Setores pequenos, não queira tirar uns. O setor tem um corredor com 30 metros, eu vou lá e tiro todas as escolas do corredor para poder desformar. Não, mas é um setor? Não, não, cara. Mesmo sendo um setor, isso é muito grande, cara. Um dormitório, pô, tira metade das escolas do dormitório, derruba a parte deles. Derrubou aquela parte, vai lá e tira o resto das escolas, derruba mais uma parte da forma, desprega, né? Nessa fase, cara, também é a mesma coisa. Não deixe quem não está envolvido na atividade estar ali, tira os curiosos, olha a área, porque tem material em queda livre, né? É só 2,60 m o pé direito aqui, cara, machuca. Uma forma, o peso de uma forma dessa aí machuca. Pode causar um acidente grave um trabalhador, tá? Eu já vi isso acontecendo e não é legal de ter essa experiência, tá? Porque descumpriu aquela primeira premissa, né? Desmanchar por trechos. Então, pessoal, devagar. É um processo que dá trabalho, são painéis pesados, então devagar, calma, vai desformando, vai mantendo organizado, não vai deixando, porque vira um caos quando começam simplesmente a derrubar. E por que isso acontece? Porque geralmente se dá uma empreitada para quem está desformando, porque o cara precisa para o próximo ciclo, precisa daquela forma, porque precisa subir. Cara, isso não são justificativas. Não existe justificativas quando essa atividade vai lhe gerar risco. Então não podemos estar nos expondo dessa maneira para cumprir prazos. Tem um processo, são processos, ele tem ciclos. Então eles têm que acontecer em ciclos. E esses ciclos têm que ser seguros. Não dá para desformar tudo a moda Miguelão e deixar uma bagunça, né? Daí eu comprometi a circulação de novo, eu comprometi a saída, eu comprometi o acesso de chegada à pessoa, porque pô, começa desmanchando do fim para a tua saída, não da saída para o canto da obra, né? Então tem que pensar, tem que ser um processo estudado também, qual a melhor forma de iniciar, por onde vamos iniciar pelos dormitórios, retiramos o material do dormitório, acondicionamos de forma segura, agora vamos começar pelo corredor, vamos tirar um trecho aqui, passamos para o apartamento do lado e assim por diante. Pensar na dinâmica da desforma é importantíssimo, porque tem peças, cuidado com essas placas, porque geralmente tem desmoldante nela, então elas não vão fixar, você tirou a escola, às vezes não precisa nem ferramenta, o fundo da laje já vai cair, né? Se só porque o concreto não adere é por causa do desmoldante, né? Então tem que ter um cuidado, uma atenção redobrada, isolar a área, ter as pessoas qualificadas, não ter pressa, manter organizado a frente de trabalho. Ok, pessoal? Obrigado e até mais.